Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Deus. Com muita alegria que estou junto com os irmãos. Estava com saudade dos irmãos, de poder cultuar junto com os irmãos. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 7. Iremos ler 2 versículos apenas do capítulo 7, o 11 e o 12. Aquele que achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximava do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Amém? Sente glorificando o nome de Jesus. Queridos, o Senhor me deu essa palavra a respeito de uma coisa que muita gente pode sentir até um desconforto em estar nessa situação. Entramos agora em uma situação e o Senhor, pelo seu Espírito, me deu um tema para essa palavra, e o tema é rompendo a multidão. Queridos, e falando de multidão, a gente tem que entender o contexto e o que a Bíblia relata sobre multidão. Desde a história deste mundo, a gente vê algumas situações que Deus, por meio do seu anjo, faz com que não perceba a quantidade. Ou seja, muitas vezes Deus usa uma pessoa só para ir contra uma multidão. Muitas vezes Deus se levanta usando um anjo e matando 185 mil no meio de uma área. Então, para Deus, nós começamos a observar que Ele não vê como o homem vê, porque o homem vê a quantidade, mas Deus, Ele vê a qualidade. Então não adianta ter muita gente, não adianta ter multidão, se não tiver a qualidade que Deus quer. E no meio da multidão nós podemos encontrar diversos tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que em uma multidão a gente pode encontrar são os curiosos, que estão ali só para olhar o que vai acontecer, que está ali só para dizer: deixa eu ver se Deus está naquele lugar, deixa eu olhar se Deus vai agir, deixa eu ver se Deus vai falar alguma coisa para alguém. É o primeiro tipo que está no meio da multidão, são os curiosos. Segundo tipo de pessoa que está no meio da multidão é para fazer volume. Não está para ver o que vai acontecer, mas está para fazer volume. Todo ano tem uma procissão que sai, não sei que igreja sai, mas sai e vai para o Cristo do Madeira. Nessa multidão tem curiosos, e nessa multidão tem gente que só está para fazer volume, que acha que vai encontrar a salvação subindo para ir para o Cristo do Madeira. Segundo tipo de pessoas encontradas na multidão é aqueles que fazem volume. Terceiro tipo de pessoas que encontramos em uma multidão: amigos de verdade. Será que podemos encontrar amigos de verdade no meio da multidão? Certa vez Jesus estava pregando dentro de uma casa. A Bíblia diz que uma multidão está sobre a capa. É tanta gente fora e dentro da casa, que não pode uns amigos
pegar um homem que está acamado e levar para dentro da casa. Eles estão no meio da multidão, mas decidem fazer diferente no meio da multidão. A situação é: estamos no meio da multidão ou queremos fazer diferente no meio da multidão? E agora a Bíblia vai dizer que esses amigos no meio da multidão pegam aquele homem enfermo, subiram no telhado da casa, pastor, e abriram o telhado da casa e colocaram o seu amigo para dentro. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer, no meio dessa multidão que você está, Deus vai enviar amigos para te ajudar. Glória a No meio Deus. dessa situação que você está passando, Deus está enviando amigos de verdade para te estender a mão. Glória a Jesus. Lá bastou como terefácia. A Bíblia vai nos dizer que Noemi perde tudo, perde seu esposo, perde os seus 2 filhos, e agora quando está se despedindo de 2 noras que ela tinha, a Bíblia vai dizer que uma diz tchau e a outra quer ficar. Mas o que significa o nome Ruth? O nome Ruth quer dizer amiga. No meio do sofrimento de Noemi, Deus enviou uma amiga para ela. No meio desse sofrimento que você está passando, Deus vai enviar alguém que vai orar com você, vai jejuar com você, vai ler a palavra com você, vai fazer a vontade de Deus com você. Quarto tipo de pessoas. Quarto tipo de pessoas. O quarto tipo de pessoas são as pessoas que querem atrapalhar. Na multidão encontramos pessoas que querem atrapalhar. Quais são essas pessoas, pastor? É as pessoas que uma certa vez alguém estava sentado na cidade de Jericó e Jesus ia com grande multidão e essa pessoa gritava: Jesus, filho de Davi. Quem conhece a história do cego de Jericó? Jesus é o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia vai dizer que alguém que estava na multidão começou a gritar dizendo: se cala, porque o mestre não vai te ouvir. No meio dessa dificuldade que estamos passando, vamos encontrar desse tipo de pessoas. As pessoas que não querem que nós não adorem. Elas não querem adorar, mas também não querem que nós adoremos. Elas não querem vir à igreja, mas também não querem que nós viemos à igreja. Elas não querem que a gente faça a vontade do Pai, pastor, mas também não querem que a gente não faça a vontade do Pai. E é o que mais encontramos na trajetória da nossa vida. E agora a Bíblia vai nos dizer que quando esse homem, quanto mais ele clamava, mais eles mandavam se calar. No meio dessa multidão, de repente Jesus parou. O quarto tipo de pessoas no meio dessa multidão são as pessoas que querem atrapalhar. Quinto tipo de pessoas, é muita gente no meio dessa multidão. Quinto tipo de pessoas no meio dessa multidão, quais são? Aquelas que estão apertando Jesus. A Bíblia diz que certa vez vai uma multidão e a multidão apertava Jesus, mas no meio desse aperto, pastor, alguém tocou Jesus. No meio do aperto da multidão, alguém tocou Jesus. No meio do aperto da multidão, alguém tocou a orla de Jesus. Eu não sei como está a sua situação nessa noite, mas eu quero te dizer, no meio desse aperto, dessa multidão, se você tiver coragem de tocar em Jesus, você vai receber o que você está orando, você vai receber o que você está pedindo, você vai receber o que o Pai tem para a sua vida. No meio dessa multidão tem gente que aperta o mestre, tem gente que está ali só para sufocar. E existe na nossa sociedade milhares de pessoas que têm a síndrome do pânico, que não podem estar no meio de muitas pessoas. Imagine se Jesus sofresse dessa síndrome, ele não estaria no meio daquela multidão. Mas Jesus estava no meio da multidão e ele parou quando alguém lhe tocou. Que fé é essa?
que no meio de uma multidão que oprime, que aperta, faz com que Jesus, o dono de todas as coisas, aquele que manda e desmanda, aquele que é o unigênito, vindo e enviado por Deus, parar. E quando ele parou, a Bíblia diz que ele sai virtude de dentro dele, e aquela mulher é curada. E agora, queridos, vamos encontrar o sexto tipo, que é o tipo dessa multidão que eu quero tratar com os irmãos aqui nessa noite. É a multidão que querem nos derrubar. E tem esse tipo de multidão? Tem sim, vou mostrar agora. A Bíblia vai dizer agora, pastor, que certa vez Jesus saía depois de curar o empregado do centurião para uma cidade chamada Naim. Muita gente confunde essa cidade com o nome do marido daquela mulher, mas não é. É uma cidade chamada Naim. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele vai chegando no portão. E quando ele vai chegando no portão, tem uma multidão que acompanha Jesus. Mas entenda bem, eu já vi aqui algumas pessoas, relatando esse texto. Muitas pessoas dizem que era a multidão da vida. Claro, com certeza, a multidão que vinha com Jesus era a multidão da vida. Mas entenda bem, essa mesma multidão, pastor, que era a multidão da vida que estava com Jesus ali, foi a mesma multidão que quando Pilatos perguntou, e aí, solta Jesus ou crucifica? E a multidão que andava com Jesus começou a gritar, crucifica. Nós precisamos entender e ver quem está do nosso lado. Nem todo mundo que está do nosso lado há de confiança, porque estamos em uma multidão e existe muito tipo de pessoa no meio da multidão. Aleluia! Glória a Deus! Ah, meu Deus, que tivesse só pessoas como nós, que pensassem em adorar a Deus, que pensassem em servir a Deus no altar dele. Oh, como era bom se só tivesse pessoas assim. Mas a Bíblia agora vai dizer que a multidão que vai com Jesus entrou na cidade junto com Jesus. Agora entenda bem, na época desta palavra não era permitido nenhum cemitério dentro da cidade. Não era permitido que alguém fosse enterrado ou mantido morto dentro de uma cidade. Por quê? Porque deixava a cidade impura para os judeus. Se tivesse alguém doente, de fluxo de sangue, lepra ou morto, não poderia estar dentro da cidade, deveria ir para fora da cidade, porque se fosse pegos dentro da cidade, poderia ser mortos apedrejados. E o cemitério é do lado de fora. Mas pense bem comigo nesta palavra. Quando o menino está sendo levado morto para fora da cidade, antes que ele saia de dentro da cidade, Jesus chegou. Antes que alguém veja o teu fim, Jesus vai chegar. Antes que alguém veja o que alguém está pensando que é o teu fim, Jesus está chegando. E ele sabe trabalhar, ele sabe agir, ele sabe fazer. Ele é dono do poder, da honra, da glória. E a Bíblia agora vai dizer que quando se encontram as duas multidões, a multidão que vinha alegre, pastor, agora assumiu a tristeza da outra multidão. Por quê? Se você parar para pensar e ver, quando as pessoas veem um cortejo passando em uma rua, de uma casa, ou em algum lugar, no centro da cidade, eu já vi gente tirar o chapéu, eu já vi gente baixar a cabeça, eu já vi gente se benzer, reverenciando a morte então, dizendo, olha, a morte venceu sobre aquele. Mas agora Jesus chega na vida daquele homem, daquele menino, daquele jovem, e faz com que seja tudo diferente. Por quê? Porque na história da humanidade
Ninguém nunca parou um cortejo na face da terra, e ninguém nunca vai parar, a não ser Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que quando as duas multidões se encontram, as duas param. Só que Jesus, ele faz algo diferente. Alguém está imaginando e pensando que no meio dessa situação Jesus vai ficar parado, mas eu vim aqui hoje para te dizer que Jesus não vai ficar só olhando, não. Ele vai entrar em ação, ele vai até você, ele vai até teu filho, ele vai até tua casa, ele vai libertar, ele vai transformar, ele vai fazer. Ele vai fazer. Quando ele chega, não há mal que possa resistir. Aí a minha Bíblia vai dizer que ele vai até a mulher e diz uma palavra um pouco complicada para aquela situação, porque a mulher está em pranto, está chorando, mas a mesma palavra que diz que o choro dura uma noite e vem pela manhã. A mesma palavra diz que o próprio Jesus que disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha a mesma palavra dizendo que a mulher está chorando, mas ela vai ser consolada, porque Jesus chegou. Olha para o teu irmão e diga: você. Diga com firmeza em nome de Jesus: você não vai ficar chorando. Jesus está chegando. E a Bíblia vai dizer agora que quando Jesus chega, ele diz algo improvável. Ele diz: olha, mulher, não chore. E a Bíblia diz: imediatamente a mulher parou de chorar. Uma palavra libertada, uma palavra liberada através da vida de Jesus, ela tem muito em seus efeitos. Porque a palavra que era para ser maldição da boca de alguém, quando vem da boca de Jesus, o que era para dar errado começa a dar certo. O que era para ser o fim começa a virar começo. E a Bíblia agora está nos dizendo que esta mulher parou de chorar. E quando ela para de chorar, imagine só a reação daquelas multidões dos dois lados. Gente, por que ele parou? Esse cortejo, ele parou. Esse cortejo por quê? Agora imagine só o pensamento da multidão que está levando o menino para fora. Nós temos que levar ele para fora. Nós temos que tirar ele dessa posição. Nós não podemos deixar ele aqui pregando. Nós não podemos deixar ele aí sentado na casa do Pai. E a multidão querendo levar de todo jeito. Querendo matar o sonho daquela mulher. Sabe por quê? Porque nesta lei aqui, quando a mulher tem um filho, ainda está salva. Ela perdeu seu marido, seu filho pode trabalhar para lhe sustentar. Mas a Bíblia vai dizer agora que o menino, o único filho que ela tinha, morreu. Imagine só o desespero dessa mulher, porque ela está pensando agora como vai se sustentar, porque não tem mais o seu marido, não tem mais o seu filho. Certa vez alguém também queria levar os dois meninos de uma mulher. Seu marido ficou devendo e os credores queriam levá-lo. Mas a Bíblia diz que certa vez o profeta passou na casa daquela mulher. E ela diz: olha, meu marido servia a Deus. Meu marido te servia. Alamanchou, que é benevacia. Alguém está pensando que vai levar o teu sonho. Alguém está pensando que vai levar o teu filho, vai levar a tua esposa, vai levar a tua mãe. Mas eu vim te dizer aqui: Jesus chegou e não vai levar de jeito nenhum. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer agora que quando ele para e vai até o esquife daquele menino, o caixão, ele para. A Bíblia diz que ele toca no esquife
e manda o menino se levantar. Mas eu vou te dizer o mistério dessa palavra agora. Se segure aí, nós estamos começando agora essa palavra. Glória a Deus. Aonde fica Naim? Naim fica a 38 quilômetros mais ou menos da cidade do Egito, pastor. E Naim também tem com eles o mesmo costume do Egito. Que costume? De quando os mortos até uma certa idade chegasse a óbito, eles mumificavam. E como era o começo do processo dessa mumificação? Eles chegavam e abria o defunto, tirava as entranhas e tirava os órgãos, e lançava sorte para ver para onde ia, se era para o céu ou para o inferno. Agora entenda bem, o jovem está lá, morto, e Jesus chega e diz: levanta. Como é que pode alguém sem órgãos se levantar? Como é que alguém que passou pelo processo da morte, e o primeiro processo da morte é o seguinte: a pupila dilata, o sangue vira em cinza dentro das veias, a língua trava aqui na garganta. Esse menino passou por esses três processos, mas agora passa pelo processo de não ter mais órgãos. Inflação de segundo, quando Jesus disse levanta, ele se sentou. E você chegou aqui com esse problema desse tamanho, achando alguma coisa que é grande demais, que Deus não pode fazer, que Deus não pode libertar, que Deus não pode salvar, que Deus não pode trazer à existência aquilo que não existe. E ele se sentou. E a Bíblia diz que ele pega o menino e entrega a sua mãe. Agora imagine a cara da multidão que queria que aquele menino a todo custo estivesse fora da cidade. E Jesus chega antes que ele saia da cidade, como se dissesse: eu quero você dentro da cidade. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite: eu quero você dentro da cidade. Mas você não sabe o que aconteceu. Eu quero você dentro da cidade. Mas você não sabe a humilhação. Mas eu quero você dentro da cidade. Está chegando a hora de você permanecer na cidade. Está chegando a hora de você estar dentro da casa do Pai. Está chegando a hora de você firmar os pés na casa dele, porque ele te quer dentro da cidade. O ser humano coloca muitos empecilhos. O ser humano coloca muito obstáculo para servir a Deus. Qualquer coisinha o ser humano já quer correr. Glória a Deus. Qualquer coisinha o ser humano, qualquer apertinho: Jesus, venha cá, que eu estou pensando em desistir, estou pensando em parar. Eu contei aqui no ciclo de oração. Eu passei pelo processo de ser 4 meses longe da presença do Pai. Agora entenda bem. Certa vez eu estava em uma noitada. E de repente começou uma briga. Quando eu olhei, o primo meu estava no meio da briga. Eu disse: eu não vou deixar. Mexer com o primo meu, eu não deixo de jeito nenhum. Entrei no meio da briga também. De repente, o rapaz que estava envolvido na briga puxou um revólver calibre 38.
quando ele fez 2 vezes assim, não saiu nada. Entrei em luta corporal com ele. Consegui tomar a arma dele e levei para casa. Na segunda-feira, ele foi na minha casa. Bateu lá, disse: olha, eu vim lhe pedir desculpa. Disse: por quê? Disse: pelo que aconteceu. Mas naquele dia, deixa eu te dizer uma coisa. Naquele dia, meu dedo pesou tanto. Tinha um homem com mais de 2 metros de altura perto de você, que eu nunca vi ele aqui nessa cidade. Eu acho que ele não é daqui. E eu pensei dentro de mim: não, ele não é daqui não, ele é do céu. Foi um anjo. Foi um anjo. Foi um anjo que entrou na fornalha ardente de fogo. Foi um anjo que estava com Daniel na cova dos leões. Foi um anjo que desceu no arraial e matou 185 mil. Para alguém, eu já estava morto. Chegou um tempo, queridos, que eu recebi um dinheiro, que eu não sei de onde veio, que recebeu o dinheiro, cerca de 18 mil reais, e eu gastei com um fardo de bebedeira em 2 dias. Chegava nos cantos, nas festas, Deus sempre enviava alguém para bater nas minhas costas e dizer: teu lugar não é aqui não. E eu dizia: deixa para lá, vamos curtir. E a multidão me levando para fora e para longe da cidade e da presença de Deus. É desse jeito. Queridos, eu vou contar isso aqui. Eu tenho ainda 10 minutos, eu vou contar. Amém, glória a Deus. Aleluia. Por rebeldia, entenda bem. Certa vez eu namorava com uma pessoa e teve uma confusão nessa casa que eu morava junto com a pessoa, e no meio da confusão, eu com a cabeça quente fui até a cozinha dessa casa e peguei ácido muriático e tomei ácido muriático. Quando eu tomei, não foi 5 minutos não, porque eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito. E eu vomitava, como vomitava, eu vomitei em cima de minhas roupas, que a roupa se rasgava. Quando me levaram para o hospital, o médico fez uma lavagem. Eu não quis ficar, fui embora para casa. Esses dias eu estava assistindo um testemunho na internet, e a irmã disse que o filho dela, uma certa vez, tomou ácido muriático. E ela disse que na mesma hora o ácido muriático comeu a língua dele e o esôfago. E no momento que eu estava assistindo, o Espírito Santo falava ao meu coração dizendo: olha, o que era para ter acontecido com você? Você era para ficar sem falar, mas eu quero te usar. Glória a Deus. Eu quero te usar. Aleluia. E não parou por aí, queridos. Eu passei 1 mês e 15 dias trancado dentro de um quarto. 1 mês e 15 dias trancado dentro de um quarto escuro. 2 vezes eu vi a morte sentado numa cadeira que eu tinha no meu quarto, dizendo que estava me esperando. Minha mãe, meu pai, minha família desesperado, porque eu não era daquele jeito. Quem me conhecia sabia que eu era uma pessoa alegre. Uma certa vez eu decidi escrever uma carta
para se despedir da minha família e dos meus amigos. Nessa carta eu falei, mencionei todo mundo que me veio à memória e saí. Deixei o celular em casa e saí, eram umas 6h30, 7 horas da noite, decidindo a tirar minha vida. E percorri as ruas de Garanhuns. Minha intenção era passar em frente. Se passasse uma carreta, um carro pesado, eu entrava na frente, pronto, morria. E caminhei daqui do Magando, onde eu moro, até a saída de Garanhuns. Só que quando chegou mais ou menos perto do relógio de Flores, queridos, eu já estava cego, sem ver onde eram as ruas, sem saber onde eram as ruas. E eu esqueci que eu congreguei numa igreja lá no bairro da Coab 1. E eu estava indo em direção a essa igreja. E eu esqueci, não lembrava de nada. Era um domingo, ou melhor, era uma quarta-feira, dia de culto nessa igreja. E eu passei de frente da igreja que nem percebi nem vi. Mas de repente eu comecei bem longe a ouvir um louvor dizendo assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. No piscar de olhos eu estava dentro da igreja com a mão levantada. No piscar de olhos o pastor fez um apelo e eu já estava com a mão lá na frente dizendo: eu quero voltar. Se você duvida o que Deus tem na tua vida, muitas vezes colocamos Deus à prova, queremos colocar Deus contra a parede, queremos colocar pressão em Deus para nos dar aquilo que nós queremos, mas nem muitas vezes aquilo que nós queremos para nós é o que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos aprender a viver com aquilo que Deus já nos deu. Porque se Ele vier nos dar algumas coisas no futuro, a gente não vai crescer o nariz. Esse Deus que mudou a minha história e está me moldando a cada dia, era o mesmo Jesus que chegou e permitiu que o menino começasse a sua vida e a sua história. Aleluia. Se você aqui entrou pensando que era o fim da sua história, pensando que era o fim da sua caminhada no altar de Deus, Deus está dizendo: continua. Eu te trouxe aqui para te dizer: não olha para as pedradas, não olha para os obstáculos, não olha para alguém que quer te parar. Continua. Está difícil, mas continua. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar. Eu queria fazer algo diferente aqui. Eu queria que você procurasse uma pessoa para você orar pela vida dela, pela vida dele. 2 em 2, você ora pela casa dela e ela ora pela sua casa. Procure uma pessoa em nome de Jesus. Procure uma pessoa para você orar junto com ela. Procure uma pessoa, pegue na mão dessa pessoa aí. Ore aí junto com essa pessoa.